Asa Grita Giga, a Federação Espírita Pernambucana, a qual eu faço parte, estamos aqui em nome da espiritualidade da vida, em nome dos trabalhadores da vida, em nome do nosso irmão da casa e de toda a espiritualidade encarnada e desencarnada. E hoje a temática é muito, mas muito pertinente aos dias atuais. Dias atuais esses em que nós estamos passando já por um certo tempo, né? Das boas-vindas aos internautas que sempre estão conosco, né? Pós-pandemia, e na pandemia também estávamos nós a falar através desse mecanismo. Eu digo que é a mediunidade da internet, porque aí nós, se não tivéssemos essa evolução, né? É por isso que é importante evoluirmos. É tão importante esse processo que a família, ela é extremamente, não só importante, como oportuno, né? Para nós, seres humanos que estamos na condição de espíritos encarnados. Muitos de nós ou passamos nessa existência, ou passamos em outra, ou vamos ainda passar pela tão falada depressão, que seja ela curta, que seja ela mediana ou que seja ela longa. Então, acredito que a humanidade entrou no estado depressivo quando nós nos compreendemos como seres duais. E somos seres duais. Horas estamos na luz, horas estamos nas sombras. E é por isso que é importante entendermos que hoje a ciência avança, a ciência psicológica, a ciência psiquiátrica, a ciência neurológica, a ciência como um todo, não é? Avança para nos trazer o máximo que nós pudermos beber das fontes dessa questão da psique humana, da mente humana. Nunca se teve tantas obras, e aí eu diria não só espirituais, como de médicos, né? Psiquiatras, médicos neurologistas, médicos no sentido amplo, homens e mulheres. E nós temos cada vez mais visto nas redes sociais, não é? Eu não vou citar nomes, mas nós temos muitos, inclusive espíritas, que são trabalhadores do movimento, entrando, estudando, fazendo psicologia, inclusive eu, e tantos colegas adentrando mais ainda para que nós possamos ter mais informações armazenadas no nosso arcabouço mental, no perispírito, para que possamos trazer nessa existência e guardar, se nessa não trouxermos, para as próximas. Então nós nunca paramos de estudar e nunca vamos parar. E quando eu cheguei, fiquei muito feliz, porque estavam todos vocês aqui a estudar algo que é fundamental. O que se dá da matéria para o espírito, existe um intermediador. Existe, como diz Almir Zimmermann, um chamado MOB, modelo organizador biológico. O nosso perispírito, ele está para deixar as impressões dessa existência e de tantas outras que nós vivemos e que muitas vezes dizemos que está em nossa mente. Ela está plasmada em todo o campo perispíritico. Por isso que quando nós fecharmos os olhos materiais e abrirmos espirituais, não vamos enxergar com essas vistas, que a minha já precisa de óculos.
Entende? Não vamos enxergar com todo o espiritual, que é o perispírito. E tem um livro, que eu acho que a nossa irmã já falou, que ele é bem fininho, ele tem acho que 800, quase 1000 páginas. Ele, para quem gosta de ler, eu mesmo olho para ele e eu me delicio. É o livro chamado Perispírito, de Zalmino Zimmermann. Então ele vai nos dar uma base do que é a reencarnação. E aí aonde muitos cientistas, muitos médicos estão se debruçando, estudando as obras kardecianas, as obras que estão vindo subsidiárias, as obras de André Luiz, as obras de Dona Joana de Ângeles. Eu nunca vi uma coisa tão linda, sabe? E quando nós atendemos no sede analítico, e que ali eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer nesse caso? Que é tão complexo para mim, sou apenas uma psicanalista, uma consteladora sistêmica. Como é que eu vou alcançar? E aí vem todo aquele arsenal de Dona Joana que a gente já leu, já estudou. Aí vem André Luiz. E aí vem as imagens abrindo na tela mental e eu fico assim, meu Deus, que coisa linda. Aí me se não acreditasse. Então eu tenho muitas colegas que estão passando por depressão e já são profissionais há muitos anos. Por quê? Porque elas estão apenas na matéria, apenas na ciência. Elas esqueceram do que liga a ciência e o homem. É o espírito. E aí nós, se não enveredarmos pelo caminho do espírito, vamos ficar fadados ao quê? Ao fracasso. Vamos ficar fadados a ficar lá para trás. E é isso que a gente precisa. Não é que nós vamos fazer uma corrida eterna. Não, porque eu tenho que ler tudo para poder, quando me perguntar, eu ter na ponta da língua. Não, não é isso não. Eu mesmo vou logo dizendo. Por isso que eu trago os livros, porque eu abro, porque a minha memória é maravilhosa. É aquela memória de curto prazo. Ela lê, relê, pode ler e não resiste a nada. Veja como os espíritos são maravilhosos. Eles disseram, vou dar a essa criatura essa memória curta para poder ela estar constantemente estudando, lendo, relendo. Eu digo, meu Deus, quando eu consigo gravar uma coisa, eu comemoro. Sabe? Então isso é o quê? Se eu for com um colega psiquiatra, vai dizer que eu tenho TDAH, TDO, TDF, TDI, tudo de TD. Aí eu digo, não, fazer o que lá? Eu não sei que eu tenho tudo isso mesmo. E quando a gente olha para a nossa família, aí é que nós vemos assim, nossa, aqui é um laboratório. Olha, só não estuda quem não quer. Na minha família tem de tudo um pouco. Bipolar, esquizofrenia, sabe? Aí tem depressivo. Aí eu digo, Jesus, quando eu comecei a olhar, eu digo, gente, que coisa linda, é belíssimo. Eu fico encantada, eu digo, que laboratório é esse? Basta ter paciência, ser paciente para lidar com isso. Porque temos que ser pacientes, mas a gente não quer ser paciente. A gente quer ser sempre aquele que vai levar a solução. A solução para o outro é muito bom, e para mim? E aí, o que acontece? A gente começa a ter uma conversa com uma sobrinha, com outra sobrinha, com uma irmã, com outro sobrinho, e cada um vai buscar lá nos médicos psiquiatras as informações que nós, irmãos, e vamos lá para trás, os ancestrais, avós, bisavós, tataravós, todos descapengados, todos com problemas e não sabiam de nada. Muitos hoje, ditos autistas, foram colocados em manicômios como esquizofrênicos. Porque nada mais é do que médiuns. Quando a gente entender isso, que são espíritos médiuns, medianeiros do mundo espiritual para o mundo material,
a gente vai entender que eles não estão falando sozinhos, não estão doidos, não. Que eles estão ali conversando com algo para além, que nós não temos ainda a capacidade. Por isso que em Minas Gerais tem um hospital psiquiátrico chamado André Luiz. E que a AME, a Associação Médico Espírita do Brasil e de Minas Gerais, tem como base de estudo científico. E tem um livro, eu iria até trazer ele, mas esqueci, que é um livro novo, que é do médico psiquiatra, Dr. Jaider, que é um médico psiquiatra mineiro. Ele traz vários casos que ele trabalhou durante 30 anos no Hospital Psiquiátrico André Luiz, aonde muitos ali eram tidos, esquecidos, abandonados pela família. E é isso que acontece hoje com os depressivos. Todos nós estamos fadados, infelizmente, ou felizmente, para que a gente possa acordar, porque só podemos despertar quando somos sulavancados, só podemos acordar quando a dor bate em nossa porta. E é por isso que eu falo com propriedade, porque bateu a minha porta. A depressão, ela veio não para mim, mas para o meu cônjuge, que era um homem saudável, sabe, viril, aquele homem trabalhador, dinâmico. E com o chegar da pandemia, muitas coisas aconteceram. E ele se sentiu inútil dentro de casa. E ali começaram-se a vir o quê? Os fantasmas do passado. De uma genética que já tinha traços de depressão, que já vinha suas irmãs, e etc, e etc. Porque ninguém está sozinho, não. A gente está muito bem acompanhado. Tanto espiritualmente quanto materialmente. Estamos na família que necessitamos para evoluir. E por que vamos simplesmente excluir, abandonar? Não é? Porque hoje, inclusive, eu vou trazer um caso que eu vou continuar com a questão nossa familiar. Eu vou trazer um caso que me chocou em profundidade. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu fui chamada para depor contra uma pessoa e a favor de outra. E nesse chamado, me deixou um pouco angustiada. Por quê? Porque naquela época, eu já tinha consciência que eu já era espírita. E eu achava aquilo um absurdo. Como é que eu vou julgar alguém? Quem sou eu para julgar? Passado-se um tempo, fomos ao tribunal, chegamos lá, a parte que pediu para ter o julgamento não foi. Assinamos, eu, advogados e a ré, assinamos, fomos embora. Há alguns dias atrás, ela me mandou uma mensagem e diz assim: você recebeu uma intimação? Eu disse, não. Mas de quê? Daquele caso. Eu disse, meu Deus, ainda isso? Oh, que horror! E não acabou isso, não? Não, eu pensei que tinha acabado. Aquilo me tirou o sono. Me tirou um pouco a paz. Por quê? Porque 10 anos atrás, a gente tinha sido resolvido. Mas por que me tirou o sono? Porque hoje eu tenho consciência que eu sou um espírito imortal. Eu tinha há 10 anos atrás. Eu sou espírita há 23 anos. Mas a consciência hoje ela é mais apurada. E nessa consciência apurada, eu disse, Senhor, como vou depor contra uma pessoa que é uma pessoa que tem transtornos mentais? Como eu vou dizer que esta pessoa foi que roubou algo? Meu Deus, eu sou a única testemunha.
Isso me consumiu por alguns dias. Eu me peguei nas mãos de Deus, da espiritualidade, falei com ela, disse que meu advogado quer falar com você. Eu disse, eu não tenho nada a falar com Deus. O que eu tenho a falar está dentro do meu coração, na hora. E aí, contratei um advogado, nós seguimos adiante. E essa semana foi bem legal, porque foi uma semana bem, sabe, agitada. Onde eu tive palestra desde domingo, todos os dias até hoje. Fiz uma pequena cirurgia, estou aqui e trabalhei, né, online. E estou aqui e eu disse, coisa mais linda. Há alguns anos atrás eu queria estar no descanso, no deleite. E eu comecei a entender, sabe, o que nos traz a depressão? De ordem genética, mas principalmente familiar. Precisamos olhar para os nossos familiares. E não olhar para o que está aparentemente adoecido, mas olhar para aquele que diz que está sempre bem. Porque aquele que diz que está sempre bem, ele pode não estar bem. Mas ele quer ser forte. Porque tem um outro que não está bem. Ele não quer sufocar, porque já tem alguém que não está bem na família. Então essa pessoa, quando ela me falou comigo, e aí eu me preparei, e aí no hospital, enquanto eu fazia cirurgia, antes eu orei e pedi para que ela fosse agraciada com o que ela merecesse. E que se esse movimento fosse algo do passado, que nós pagássemos as contas. E ontem à noite, em prece, eu vi nitidamente, através da minha tela mental, que o juiz não era um juiz, era uma juíza, e éramos 3 mulheres, e que já estávamos ali e tínhamos estado algum tempo atrás. Eu respirei fundo, dormi em paz e acordei em paz. E quando estávamos nós, eu online, ela presencial, o meu advogado online, o advogado dela online, porque ele estava em outro estado. E aí eu não vi a juíza, eu só sei o nome, mas não vi. E aí quando eu abri, né, entramos para a audiência, a juíza disse, eu gostaria que as partes, né, e as partes falaram. E nesse sentido, quando ela falou a sua voz, já denotava que ela não tinha capacidade para estar ali, para ser condenada por apenas R$200. Isso é um absurdo, não é? A que ponto chegamos? Que chega a uma unidade tão cruel. E nisso eu entrei em prece e a juíza disse, parou, tirou todos nós e ficou a juíza e ela. E quando voltou, a juíza disse, a sentença está finalizada e está favorável a ela. Ela não tinha condições de fazer aquilo que aquele empresário estava extorquindo, né? Mas quem é esses personagens ontem, do qual também fiz parte, e hoje? Eu nem abri minha boca, eu só fiquei em vibração e estudando para trazer hoje. E quando terminou, o advogado disse, meu Deus, o que a senhora tinha me dito aconteceu. Eu disse a você que jamais eu irei colocar o dedo, porque se eu tenho vários problemas, porque amanhã pode ser eu, e ela pode ser a que vai me salvar. Então a gente precisa ter essa consciência. Uma mulher que tem transtornos,
transtornos de borderline, de bipolaridade, transtornos variados de uma família sofrida, de um interior, de um irmão que já paga por um preço que não cometeu. Olha, gente, nós devemos olhar para nós com paciência, porque primeiro é dentro de cada um de nós, não é fora. E eu nem queria trazer esse caminho, mas de repente me foi sugerido, estamos aqui a falar. Então é importante entender porque ela é nítido. Há 10 anos atrás, quando eu entrei naquele ambiente que ela me atendeu, eu já via que ela precisava de ajuda. E que bom que o médico psiquiatra que a acompanha deu um laudo justo e lógico para que ela saísse desse abuso, porque isso é um abuso, né? Então, quando nós entendemos que o mundo está depressivo, aí sim, vamos compreender que a depressão não é na casa do outro, não. Ela é na nossa casa. E ela pode estar dentro de cada um de nós. Vai depender do grau, do momento, do start, do gatilho que vai, né? Esse gatilho pode ser qualquer coisa. O desemprego, pode ser o casamento que acabou, pode ser a desfeita de um filho, pode ser a desforra de parentes que roubam, né? Aquele ou aquela que está ali ainda ansiando, precisando de ter o seu dinheiro para sobreviver. Quantos a gente vê? Então a gente não entende, a gente não compreende que muitas das vezes a depressão está dentro. E eu atendo muitas pessoas que cada vez mais eu associo o espiritual e eu digo, volte para a sua igreja, volte para a sua religião. Busque Deus, porque sem Ele você não vai chegar a lugar nenhum. Busque olhar no olho daquele que muitas vezes acha que é o outro que é doente, quando na realidade muitas vezes o doente é aquele que julga e prejudica. Então nós não somos saudáveis. É uma pena dizer isso. Porque Jesus não veio para os sãos. No nosso planeta Terra não tem pessoas saudáveis. As pessoas saudáveis estão em outro planeta. Nesse não. Aqui é um planeta de prova e de expiação. É um planeta de ranger de dentes. É um planeta onde nós precisamos curar as nossas mazelas morais. Não é se intelectualizar e sair falando para as pessoas eloquentemente. É tão bom porque os espíritos até apagam. Porque eu estudo aqui, quando eu leio tudo de novo. Amanhã é outra palestra igual, tem que ler tudo de novo. E não sai igual. Sabe por quê? Para que eu, orgulhosa, vaidosa, arrogante, prepotente, não caia. Porque já caí em várias outras existências. E por que cada vez que eu venho falar é um conflito dentro de mim? Porque aqui eu estou atestando, não é vocês, são os que eu não estou vendo. E quando eu voltar, eles vão dizer, você falou aquilo, mas você não fez. É isso que devemos compreender. Porque falar é muito lindo. Mas e fazer? E praticar? Praticar o bem. Sem olhar a quem? Né? Porque a gente pratica o bem querendo se distanciar. Né? Então eu vou numa casa de repouso e vejo pessoas necessitadas e levo o pão, a água. Eu já fiz a minha caridade. Aí fecho os olhos e digo, meu Deus, eu fui tão boa, eu dei tanta coisa, eu ajudei tanta gente. E está no umbral, lá naquela parte bem lamacenta, escutando os gritos ecoando na mente. E não é para assustar não, minha gente. Isso é real. Leia os livros que está tudo nas obras. Nosso lar,
né, libertação. André Luiz traz um arsenal para a gente, um médico que se preparou para ser um enfermeiro no mundo espiritual. E olhe, que antes ele não era nada. Ele era um suicida. Suicida, ele foi suicida. E ele ficou 10 anos no Vale do Suicida, ali escutando, né? Ele não entrou no vale, mas ele ficou pelas portinhas da frente, escutando. Suicida, sabe? E quantos de nós não somos suicidas? Sabemos que não podemos comer manteiga, margarina, que não podemos comer isso, comer açúcar, comer aquilo, a gente come. As taxas tudo alta. Ah, mas é só um. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não podemos comer chocolate, vamos comendo. Não podemos fazer tal coisa, vamos fazendo. Bebida alcoólica, Deus, não posso. Aí toma um gole, depois enche a cara e passa mal e vai para o hospital. Ah, mas foi, exagerei, foi na feijoada, foi na azeitona. Então a gente tem que compreender que somos nós, né? E o que é que nos impulsiona a isso? Será não o estado de depressão? Porque eu quero viver eternamente euforia? Eu quero viver eternamente curtindo a vida? O que não é isso? Não quero me deprimir. Aí eu entro no processo de bipolaridade. Porque eu quero estar no estado de euforia eterno, constante. Eu não quero ser aquela folha murcha, porque eu não quero deixar a minha família preocupada. Não. Aí eu tomo a medicação e eu fico em euforia. Entende? E aí a humanidade está desequilibrando-se. Porque não podemos ser quem somos. Temos que parecer algo para ser. Vê que coisa ridícula. Chega a ser ridículo. Eu só não vim hoje sem maquiagem porque eu estava com umas olheiras enormes. Mas a vontade que eu tinha hoje era de ficar uma marca. Mas sabe por quê? Porque ainda estou no processo. A cirurgia foi terça-feira, mas eu ia assustar você, né? Então não digo não, toma Deus, né? Vou pensar que eu sou um espírito que se materializou. Cada orelha desse tamanho, olha. É uma coisa horrorosa. Então, a gente também não pode se entregar, né? Mas também a gente não pode ser o que o outro quer que sejamos. Nós temos que ser nossa própria essência. Né? Qual é a minha essência? E aí, eu trouxe uma fala, uma leitura, né? Do livro O Evangelho aqui, ó, segundo o Espiritismo. O capítulo é o 5 e que está contido no item 25, a melancolia. A melancolia, naquela época, é a depressão de hoje. Está aqui escrito. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. O que não é isso? Senão o início de uma depressão. As crianças querem tudo, mas os pais não dão limite. Aí, quando diz não, eles começam a entrar em crise de ansiedade, em depressão, a querer se matar. Crianças, gente, com 3, 4, 5 anos, misericórdia. Que espíritos são esses, hein? Se a gente não tiver rédea curta, como vai ser isso? Não é? Então, continuando, diz assim: é que vosso espírito, aspirando à felicidade, olha a euforia, ele aspira uma felicidade eterna. A liberdade, e a liberdade se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão. Se eu estou no corpo,
que me prende o espírito, eu estou como? No movimento eterno de insatisfação. Então, continuando ele diz, reconhecendo e inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. O que é isso, gente? Senão a depressãozinha leve. Não é aquela. Todos nós queremos comprar. Principalmente as mulheres adoram gastar. Vai no shopping, compra compulsivamente, depois no cartão de crédito. Aí fica desesperada, contando os cabelos. Principalmente os mais jovens. Que querem concorrer e competir com os outros. Porque minha amiga comprou uma bolsa, vou comprar um igual. Ou melhor. E passaram isso. Eu já digo logo, na Renner. Tem coisa melhor? Na Riachuelo, na C&A. Mas antes, era em grifes. Eu gastava absurdos de dinheiro. Por fora. O que vai investir na Federação Local do Festa também? Ele? É porque eu sou Carolina. Né? Então, assim, a gente precisa entender. E continuando, ele diz assim: crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. São inatas no espírito de todos os homens. Está vendo que no seu estou dizendo que é uma vontade que está num processo que uns podem não eclodir, com certeza, nessa existência. Pode passar disso. Mas ele está dizendo aqui, ó, de todos os homens, as aspirações por uma vida melhor. A gente precisa entender que a vida melhor é agora. É agora, estamos aqui agora. Vocês com toda a paciência do mundo me ouvindo. É agora. Né? Então, continuando, ele diz assim: mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade, que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Veja que coisa interessante, né? E aí eu trouxe o livro dos Espíritos, e a gente vai entrar aqui numa partezinha bem interessante, que diz assim: tudo bem, Gata, e aí a depressão, mas ela sozinha é orgânica? Ela é orgânica, ela está ali, os genes, está ali. Mas o que vai desencadear aí é que são elas. Ok? E aí vamos trazer aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 456, que diz no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Mas eu sozinha estou em depressão? Também não. Eu estou com algumas companhias, digamos assim, né? Então, a faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, e na questão 456 diz assim: veem os espíritos tudo que fazemos? Vocês acham que eles veem tudo que fazemos? O que é que vocês me dizem aí em casa, os internautas? E vocês aqui? Veem? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam.
Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, se eu estou obcecada para comprar um sapato, e eu não tenho dinheiro, e o sapato custa 15 mil reais, o que é que vai acontecer? Eu vou entrar em sintonia com aqueles que vão me influenciar, que eu caia no buraco, porque eu vou comprar e me endividar e vou ficar, e aí a depressão vai chegar. Vocês estão entendendo como é uma coisa? É ridículo o que eu estou dizendo. Mas tem gente que sapato que custa 30, 40, 50 mil. Entendeu? E tem pessoas que não têm nem o que comer, mas têm um celular, eu não vou dizer marcas. Você sabe como é? O que é isso? Se não os coleguinhas que nos influenciam. A fome com a vontade de comer, né? E aí, cada um, porém, só vê aquilo que lhe dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Pronto. E sabe aquela ideia fixa, aquela paranoia que fica? E isso vale para aqueles psicólogos que vivem com a paranoia de que estão sendo perseguidos. E entra num processo depressivo, agudo, e entra dentro de casa e tem medo de sair. Com a pandemia, eclodiu muitas pessoas da neurose para a psicose. E que estão numa paranoia. Entende? Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E aí, podem? Os mais secretos pensamentos. Pensamentos que eu nem sei que tenho. Não é isso? Vê que coisa. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Entende? E aí entra no processo depressivo, agudo. A família é importante nesse movimento. Principalmente famílias de outro nível de religião, que chega e pergunta a mim, Gávea, como é que eu faço? Eu disse, veja, no lugar que você vai, não entende muito bem isso. Se não entende, não precisa deixar de ser a tua religião. Procura ajudar esse parente, esse ente querido, esse irmão, essa irmã, esse vizinho, essa mãe, esse esposo, essa esposa. E aí eu vou trazer agora um pouquinho de como foi que nós fizemos. E aí foi quando um belo dia eu fui fazer uma palestra numa casa espírita aqui, e o meu companheiro, meu marido, ele olhou para mim e disse, eu vou com você. Eu tomei um susto. Vai comigo assistir uma palestra? Ele perdeu 20 quilos, aliás, 26 quilos em 20 dias, uma depressão. Todos os médicos, exames, tudo que vocês imaginam, nós fizemos, eu ali. E eu digo, meu Deus, não me ajude, porque eu não posso sair doente. Porque eu tenho que estar aqui, porque eu tenho que estar firme. E aí, um processo difícil. Mas, quando eu falei que ia fazer uma palestra, eu disse, eu vou com você. Eu estou dando susto, eu disse, meu Deus, ele vai comigo. Oh, Jesus, que coisa boa. Vamos embora. E ele está nessa casa espírita até hoje, trabalhando para se melhorar, fazendo o trabalho da campanha, né, da sopa. Né? Ali ele utiliza suas mãos, que já tremia muito.
que já começava a não mais segurar uma xícara, ali ele corta, ali ele faz, ali, para mais de 100 pessoas, famílias vovozinhas. Então ele está há mais de um ano e meio, quase 2 anos. Então o que acontece? Se não fosse essa rede espiritual me acolhendo, não fosse isso, a nossa filha, que hoje tem 15 anos, mas tinha 13, juntos, né, como seria? Ele não estaria mais. Não é verdade? E não deu absolutamente nenhuma doença, não deu, a única coisa que deu foi um Parkinson sensorial, sei lá como é o nome, e que é tratado, e que é, sabe? Isso por quê? Porque muitas vezes ignoramos. Achamos que acontece com o vizinho, com o parente, distante. Ah, mas que absurdo. Não. E olhe que ele, aos 18 anos de idade, saiu de casa para morar longe do estado, mas é uma genética. Um dia é gordo. Entende? Não adianta eu querer morar bem longe para não pegar as doenças. É genético, independente do que seja. Mas, graças a Deus, nós aqui já entendemos e identificamos que existe uma vida além dessa. E que se não é nesta, a existência foi outra. A gente está devendo. Vamos pagar a fatura, como eu fiz hoje. Vamos pagar a fatura, não é? Que é tão importante. Então, no livro de Dona Joana, Conflitos Existenciais, nós trouxemos algo, né, que vai ajudar um pouco a trazer sobre a terapêutica libertadora. O que a gente pode fazer para nos libertar o nosso ente querido? Aquele ente querido, gente, eu atendo uma pessoa que ela veio pela filha. A filha já tinha passado por 9 profissionais, etc, etc. Uma família espírita e tal. Mas quem ficou mesmo foi a mãe. Porque nesse momento é a mãe que precisa. Porque a filha, ela tem vários processos, mas o mais grave é a depressão. Mas ela não quer de jeito nenhum o Espírito Cristo. Ela não quer de jeito nenhum ajuda psicoterápica. Ela só quer o paliativo, que é a medicação há 40 anos que ela vem nessa brincadeira. E os pais sucumbindo. Aí, no belo dia, eu fui fazer uma palestra numa casa espírita, e o tema foi um tema quase parecido com esse. E aí eu disse, vocês sabiam que o depressivo, ele é egoísta, inconsciente? E aí, vocês sabem e sabiam disso? O depressivo, ele é egoísta e inconsciente. Porque ele quer toda a atenção para si. Todos em sua volta. Entende? Está escrito. Dona Joana nos fala de vários livros. Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, autodescobrimento, aqui, conflitos existenciais, o ser consciente. Nós, quando identificamos que o depressivo, ele é egoísta, inconsciente, fica mais fácil de tratar. E foi o que nós fizemos com a mãezinha dessa pessoa. E que ela, ao entender isso, ela hoje consegue se alimentar bem, a mãe, consegue ter força, coragem, mas o seu marido, há 40 anos que eles são espíritas, quando descobriu que ela era uma médium e que veio comprometida desde os 3 anos de idade, sabe como?
ela tinha muitos desmaios. Ela tinha uma criança que desmaiava, convulsionava. Em uma casa espírita foi dito que é uma médium ostensiva, comprometida com a lei do Cristo. E ela quer, desde que ela se entendeu por gente, que ela não quer. Porque é mais fácil ficar com a dívida e pagar na outra existência do que nessa. E o paizinho e a mãezinha, que tanto cuidam, com tanto carinho, e aí o paizinho faz 20 dias de volta para o mundo espiritual. E volta com a saúde de ferro, porém teve um infarto fulminante. E ela, quando viu aquilo em casa, né? E aí? Aí hoje está só a minha paciente, que a gente precisa ancorá-la. E ela diz, eu sinto ele comigo o tempo inteiro. E verdadeiramente sim. Eu não poder abandonar ela, para ela deixar sozinha com essa filha. Não é verdade? E agora a filha entendeu que precisa de psicoterapia. Como assim, gente? Não quer dizer que o depressivo não é egoísta, por exemplo. O que é que a humanidade tem de sobra? Orgulho e egoísmo. Não é isso? Então, quem somos nós? Né? Seres egóicos. Dona Joana nos traz aqui uma terapêutica libertadora, que diz assim: a pessoa vazia, aquela que perdeu a identidade e deixou de seguir na busca dos objetivos que constituem as motivações seguras para existir e realizar atividades existenciais, passa por um tormentoso processo de desgaste emocional. Então, quando a gente começar a ver essa pessoa perdendo-se de si, como ela diz aqui, a perda do si, no entanto, pode ser resolvida mediante a mudança de atitude racional e emocional para com a oportunidade existencial. Eis porque a fé religiosa, o sentimento de humanidade, o respeito social, a vinculação idealista a qualquer expressão dignificadora do ser humano tornam-se referências que se convertem em estímulos para não se perder o significado psicológico interior. Ela está nos dizendo que precisamos sair das cinzas, buscar, nos levantar, passando-se do absurdo da fé cega e autoritária para a indiferença espiritual, do ser em si mesmo. As condutas anárquicas e irresponsáveis assumiram a liberação daquilo que antes era castração. Entende? Produzindo males equivalentes que ora consomem o ser social, perdido na confusão do nada a perseguir. Então, quando nós estamos perseguindo nada, querendo a qualquer custo alguma coisa, nós entramos em quê? Em declínio. Então, Dona Joana diz que, por meio da reflexão, descobre-se o indivíduo conforme o é, e quando poderá fazer-se em benefício próprio, a fim de alcançar níveis mais grandiosos e compensadores que lhe estão destinados pela própria vida. No período, porém, de angústia e de ansiedade, em face da dificuldade de identificação de metas e de compromissos, necessita de assistência psicanalítica ou psicológica, a fim de diluir a ansiedade e os conflitos geradores, conforme a psicogênese em que se apoia.
Então ela fala que a assistência orientadora irá auxiliá-lo na libertação dos medos e culpas, de frustrações e mágoas, ensejando-lhe a indispensável motivação para prosseguir em razão de júbilos que o tomarão, facultando-lhe sempre novos cometimentos satisfatórios. Então o homem e a mulher vazios, eles necessitam de terapia própria para a recuperação da finalidade existencial na qual transitam, que basta-lhes tentar e insistir até conseguir. E aí eu trago uma coisa muito interessante, eu não vou ler tudo, que é um livro de uma colega que é psiquiatra e é psiquiatra, psicanalista, e ela é de Sergipe, ela é espírita, e nós fazemos parte de um grupo chamado Renovando Consciências, que é um canal no YouTube, e a gente tem mais de 100 programas que traz saúde mental e espiritualidade, que traz a psicologia e a espiritualidade, e ela escreveu vários livros, e eu trouxe um delas, que é Depressão, Obsessão e Espiritualidade. É Norma Alves de Oliveira. Então ela traz aqui uma coisa muito linda, que diz assim: as disfunções de cada centro de força, de cada chakra, são relacionadas com um distúrbio psicológico e seus correspondentes transtornos orgânicos. Avaliando-se os centros de forças, os chakras, necessidades psicológicas e consequências físicas em decorrência da sua desarmonia podem ser identificados como, aí eu vou trazer aqui, nós temos muitos centros de forças em nosso corpo, mas 7 são os que os profissionais e que os místicos e que os espiritualistas estudam. Então, o primeiro é o básico, que ele está na base da coluna, que ele está entre o canal, né, sacral e os órgãos genitais. É a base da coluna, aonde a gente precisa estar aterrado, porque é ele que nos dá a base de quem nós somos e queremos ser. Então, a falta de vontade de viver, o sentimento de desvalia impedem a circulação de energia no centro básico, pois ele está relacionado à vitalidade. Vontade de viver aqui no plano físico, independente dos desafios a enfrentar. Né? Independente dos desafios a enfrentar. A obstrução energética desse centro de força afeta a sua nutrição, porque é da base, é da terra, é do aterrar que precisamos viver. E a cor desse centro de força é vermelho, é o que dá o movimento, é o que, quando estou fazendo as minhas meditações, eu sinto os vórtices, eles girarem, sabe? E um belo dia uma colega disse: você está mediunizada? Eu disse: só se for de mim mesma. Eu olhei para ela e vi. Aí ela está falando. E nós precisamos liberar para que a gente possa sentir o movimento circular. Porque nós somos energia, não podemos ficar estáticos. Entende? Então, aqui ela continua e ela diz que a importância, a obstrução energética desse centro de força afeta a nutrição, impedindo de captar luz vermelha. Porque esse centro de força, ele é que nos dá criatividade,
a vivacidade, a vida, o exercício físico, sabe? E aí, eu não vou me alongar, vocês pesquisem sobre centro de forças no YouTube. Tem assim, alinhamento dos chakras. Eu adoro. 15 minutos. Eu faço isso todo dia. E aí, tom, eu tô amei. Quando ele faz tom, uma musiquinha que é tom, que é um toque budista, eu mudo já, que eu não sei a cor que vem. Então, isso é importante. E olhe, e é interessante que quando a gente consegue alinhar o nosso centro de forças, sempre tem um que vem mais nítido, uma cor que vem mais nítida na nossa mente. E a cor que vem mais nítida é aquela que a gente precisa naquele momento. E é interessante que a semana passada a cor mais nítida que eu precisava era o laranja. Porque a cirurgia que eu fiz, embora não pareça, foi no útero. Entende? Saiu faz 48 horas que eu estou aqui. Então, se eu não tivesse tido todo esse preparo, não é? Fui uma casa espírita, quando cheguei lá, eu senti algo mexendo, eu não disse a ninguém, meu Deus, fazer uma palestra, eu estou recebendo. E aí, quando terminou, aí eu comentei, eu quero agradecer, que você me levou naquela câmara do passe, assim. E lá eu senti uma coisa tão interessante, porque eu nem me lembrei que eu ia fazer uma cirurgia terça-feira, isso foi segunda. Ela disse, você me cirurgia amanhã? Eu disse, então venha, para ver se você toma uma cirurgia agora mesmo, adoro. Fui. Eu senti uma vibração, um calor, porque aos 52 anos senti calor de besteira, um calor, entende? E esse calor, que coisa incrível. Então a gente precisa ser instrumento, né, dos amigos que querem nos auxiliar. Eu adoro. E eu fui. Quando eu saí de lá, eu saí já dopada. Eu não sei como eu dirigi, cheguei em casa. Eu já estava com anestésico da cirurgia. E esse anestésico só passou ontem de noite. Não senti dor nenhuma, não estou sentindo nada, só tomei a medicação lá na hora e acabou. E a médica disse, precisando, eu não vou precisar não, doutora. Tudo bem. Entende? Então, eu disse, meu Deus, nós somos muito abençoados. Agora, basta que nós queiramos receber isso. Então, façam isso. Façam esse alinhamento do centro de força, dos chakras, todos os dias que vocês puderem. Manhã ou noite, façam oração, coloque Ave Maria e durmam, porque nossa mãe é a mãe de todos nós. Ela, com seus legionários e suas servas, né? Elas vêm a nos amparar, a levar aqueles que estão junto da gente, que muitas vezes nem sabem que nos faz mal. E os nossos amigos espirituais, os trabalhadores que estão conosco desde que encarnamos, ou que reencarnamos, né? Eles nos auxiliam de forma lindamente. E eu acho que já chegou a hora. Então, gostaria de agradecer a vocês pela paciência, né? Dizer que a cada dia eu aprendo mais. Quanto mais a gente lê, menos a gente sabe. E a gente aprende. A gente aprende com o olhar de vocês, com as vibrações. A gente aprende com o carinho, com o silêncio. E dizer a vocês, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês, seus familiares, encarnados e os desencarnados. E que abençoe essa casa, que vem cada vez mais trazendo, clarear mentes e conscientizar espíritos aqui encarnados e os desencarnados. Gratidão e muita paz.